falar de saúde, porque quem tem diabetes já sabe a importância de manter o controle na ingestão de açúcar, também tomar os medicamentos no período certinho, mas existe uma outra complicação que precisa de atenção redobrada, que é o pé diabético. Ele ocorre quando uma área machucada ou infeccionada nos pés não cicatriza em razão da circulação sanguínea deficiente e dos níveis de glicemia mal controlados. Vamos entender melhor esse assunto, como fazer também a prevenção. Eu converso agora ao vivo com o médico da família do Hospital Sírio-Libanês, Alfredo Salim Elito. Oi, doutor. Bom dia. Obrigada pela participação. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Gostaria que o senhor começasse explicando a relação entre o pé e o diabético. Bem, o pé no diabético é um capítulo realmente à parte, é alguma coisa que merece muita atenção, porque você já disse ao anunciar esse tema. A circulação do diabético, principalmente nas extremidades e por sermos bípedes, quer dizer, principalmente nos pés, ela já é pobre e com o passar do tempo ela fica cada vez mais pobre. E isso faz com que haja dificuldade na circulação tecidual e alterações de sensibilidade. Então o diabético em si, ele tem que tomar cuidado, por quê? Porque ele tem que ter muito cuidado com o seu pé, porque ele não tem uma sensibilidade perfeita e a circulação não é adequada. Então, quando se forma uma ferida num pé diabético, isso é muito mais comum do que se imagina. Se não se tomar cuidado, se não tiver um controle rigoroso dessa ferida, através de um tratamento adequado, essa ferida poderá evoluir, se transformar numa grande úlcera isquêmica, e isso é uma das causas de amputação. Uma das doenças que mais leva à amputação de pés e de pernas é o diabetes. Por quê? Porque diante de um trauma de qualquer natureza, se forma uma ulceração, uma ferida, e aí é muito difícil se controlar e cicatrizar, levando ao fantasma do diabético, do pé diabético, que é a gangrena, uma destruição tecidual com infecção e que aí não tem como cicatrizar. Então, nós temos que sempre prevenir a população, afinal, 10% da população brasileira é diabética. Então as pessoas têm que ter ideia de como se comportar com os seus pés. E cuidados simples, doutor, já que o tratamento é tão difícil, mas cuidados simples podem ajudar bastante. Muito. Como estar sempre de olho no pé, examinar periodicamente, né? Ter uma rotina. Eu tenho, até entrego isso para os pacientes, os 10 regras de cuidar dos pés para o diabético. Até isso aqui é uma coisa que eu entrego aos pacientes, você está aí com uma cópia. Opa, tô aqui. É interessante a gente conversar, são itens tranquilos, fáceis. Às vezes a pessoa não percebe que está fazendo alguma coisa errada e pode corrigir e evitar problema sério. E isso sempre associado a ter o seu médico para orientar. O diabético tem que ter um médico de forno e fogão, de cabeceira, para poder trocar ideias com ele constantemente, inclusive sobre medicamentos, sobre tratamento, sobre possíveis novidades. O diabético quer saber quais as novidades, quais os remédios para curar o diabetes. Primeiro, o diabetes não tem cura, tem controle. E segundo, que além das novidades, das coisas modernas, as coisas básicas que ele deverá realizar, por exemplo, cuidando dos seus pés, é uma coisa muito importante. Então, uma das primeiras dicas é examinar, né, de preferência todos os dias. É controle rigoroso da sua glicemia. Sim. A primeira coisa que o diabético tem que fazer é ter um controle perfeito da sua glicemia, constantemente. E também, de preferência, ninguém, principalmente o diabético, deveria fumar. O tabagismo é uma das coisas que também prejudica demais a circulação do diabético e piora essa situação de pé diabético. Segunda coisa que você ia me falar. Observar os pés todos os dias. Sempre. Observar os pés, olhar, ver se tem, principalmente na sola do pé, até usando espelho ou pedindo para alguém da família examinar o seu pé, para ver se tem calosidade, frieira, alguma coisa machucando, ou rachaduras no calcanhar. Tudo isso pode ser a porta, o início de uma ulceração no pé diabético.
O terceiro, não andar descalço, né? Aquela velha recomendação familiar de não andar descalço vale também para isso, né, doutor? Principalmente para o diabético, porque como nós falamos, ele tem má circulação e alteração de sensibilidade. Às vezes numa praia ele pode pisar numa ponta de cigarro e demorar para perceber que está queimando o pé. Ele pode se ferir facilmente. Por quê? Porque ele não tem uma boa sensibilidade, ele não tem uma boa circulação. Qualquer pequeno traumatismo pode transformar esse pé num pé com ferida. Então tem sim que evitar de andar descalço, sempre com alguma proteção, com um tênis, um sapato, usando coisas, um chinelo, para evitar traumatismo na sola dos pés. E aí já tem a ver com a dica número 4, aliás, que é manter uma higiene rigorosa dos pés. Inclusive, uma dica boa é lavar com água morna sempre, né? Evitar água muito quente ou evitar água muito gelada, água morna corrente, com sabonete, principalmente na sola do pé, tudo bem, mas entre os dedos. É o local onde tem umidade, pode formar frieira e dali começar a ter uma ferida que vai transformar essa ferida numa úlcera isquêmica de um pé diabético. E aí também cortar sempre os pés, no caso dos diabéticos que tiverem aí a visão um pouco debilitada, pedir ajuda também para um familiar. Cortar as unhas. O cortar as unhas é uma coisa que tem que ser feita com técnica apropriada. Evitar da unha se aprofundar esse corte para evitar o quê? O encravamento, a famosa unha encravada, que é a porta de entrada também de uma bactéria ou formação de feridas. Isso é muito importante. Tem que saber cortar a unha e quem tiver alguma dificuldade em cortar a própria unha, pedir para alguém cortar. Ou mesmo procurar uma podóloga e uma podóloga qualificada, usando material qualificado, porque às vezes uma podóloga inexperiente pode ser a porta de entrada para um problema no pé diabético. Nesses dias de frio, né? A gente está aí numa onda fria na capital paulista, onde fica aqui o estúdio do Band News TV. Precisa proteger bem os pés também do diabético, é bem importante. É importante, mas vamos lá. Proteger do frio é muito importante. Ao mesmo tempo, proteger com meia de lã, com roupas apropriadas. Evitar de qualquer coisas como meias sintéticas, com um tipo de fiação que possa causar irritação na pele, alergia. Eu, por exemplo, sou alérgico a nylon, sou alérgico a sintéticos. Então, qualquer coisa desse tipo que tenha contato com o meu corpo pode levar a uma reação alérgica, formando feridas. Então, usar meias adequadas e não usar água quente, não usar banho de luz, não usar escaldapé, que isso pode ser, porque afinal o diabético tem alteração de sensibilidade, então ele está queimando o pé sem perceber. Às vezes o diabético tem situações em que ele vai verificar se a água do chuveiro está quente ou muito quente ou não, usando o pé. Até ele notar que a água está muito quente, isso pode levar a queimaduras do pé. Então, aquecimento natural e não artificial, com água quente, com banho de luz, com manta térmica, nada disso. O aquecimento tem que ser com roupas adequadas. Isso é muito importante para o diabético. Usar sapatos confortáveis também, né, doutor? Sapatos confortáveis, e tem que verificar se o sapato não tem algum local que possa estar apertando o seu pé, costuras, rasgar forro. Hoje em dia existe o diabético, o que a gente chama de sapato anti-estresse. São sapatos totalmente forrados e almofadados, sem costura interna. Todo mundo sabe que quando usa um sapato novo, o sapato aperta no local que pode dar um calinho. Você fala, não vou usar esse sapato porque está me apertando o pé. O diabético, como tem alteração da sensibilidade dos pés, aquele local que está apertando o seu pé pode estar causando uma ferida no pé e o diabético não percebe. A gente conversa muito sobre o pé do diabético porque essas pequenas dicas fazem são toda importantes. A diferença. Quantas vezes eu vejo paciente, doutor, eu não percebi, eu estou com essa ferida, esse calo aqui no meu dedinho. Por quê? Porque é o sapato novo. Sapato novo tem que ser usado, tem que ser verificado, examinado com muito cuidado. Com certeza. Agora, doutor, por que o diabético deve evitar a aplicação de calor de qualquer tipo? Porque ele não tem a sensibilidade dele alterada, então ele não vai saber se aquele calor está intenso,
pode estar queimando um local, pode estar causando uma ferida, como eu falei, água quente, banho de luz, coisas que teoricamente poderão te causar um bem-estar e aquecendo, mas poderá estar te queimando o pé sem você perceber. Esse é o detalhe. E no caso daqueles calinhos, né, isso é até a dica número 9, muita gente compra uns produtos na farmácia e aplica para tirar os calos do pé, o que também deve ser completamente evitado. Ou pegar uma gilete e dar aquela cortadinha no calo. Acontece. Isso é um absurdo. A maioria das feridas nos pés do diabético começa ou com a unha encravada ou raspando o calinho. O calo significa alguma coisa errada no seu pé. Alguma coisa está apertando, como sapato, alguma modificação da sua movimentação, um calo na sola do pé, num dedo, e você vai lá e corta aquele calo de maneira assim artificial, do seu jeito, ou a própria podóloga cortando com gilete, e faz mesmo, e ali começa a ferida. Quando tem calo, você tem que perguntar para o seu médico, você tem que ir num dermatologista ou às vezes até num ortopedista para saber o que está ocorrendo no seu pé para formar calo. Porque calo é excesso de traumatismo na região, ou pisar errado, ou pisar torto, enfim, algum distúrbio de postura que tem que ser corrigido antes de você cortar o calo. Esse que é o detalhe. Doutor, para terminar, quais são as substâncias proibidas? Todas abrasivas, iodo que queima, substâncias que possam causar ferimento, irritação, não deve ser usado. Outra coisa, é interessante para o diabético usar esporadicamente talcos antimicóticos entre os dedos, mas só isso, passar iodo, queimar o pé, usar direto na pele coisas com cola, esparadrapo, fita adesiva, porque isso na hora de você puxar, a pele vem junto, porque a pele do diabético ele é muito friável. Tanto é que é importante até a orientação para o diabético de sempre que possível usar creme hidratante no pé para evitar aquela pele ressecada que pode trazer ferimento, rachadura e isso abrir uma ferida. O grande problema do diabético é quando se abre uma ferida no pé, você normalmente tem que aumentar a circulação daquela região para poder cicatrizar o pé. E aí que falta no diabético. Às vezes ele tem vasos calibrosos e com muita circulação, mas aquela microcirculação, aquilo que dá cor no seu dedo, que você aperta, fica branco e depois volta a vermelho, que é a circulação capilar, no diabético ela é falha. Essa é a microangiopatia diabética. E é a partir daí que começa a ter feridas, e é a partir daí que começa a ter ulcerações, e às vezes com infecção, com gangrena e amputação. Então, tem gente que perde um pé porque teve uma unha encravada maltratada. Falta de cuidado, essas dicas muito valiosas. Doutor, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Daqui 15 dias estaremos de volta aí. Tchau.